Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos de volta. Euler Costa, direto aqui de Big Field, Campo Grande, direto da boca do vulcão, para vocês que todas as quintas-feiras estão aqui conosco, nos vendo ou nos ouvindo através do nosso programa ao vivo ou no podcast. Hoje, nosso 41º programa, exatamente, 41º programa, no dia 30 de nove de 2021, no nosso 21º podcast. Vamos aos números de hoje. Infelizmente, passamos a marca dos 597 mil mortos por Covid. Porém, já temos imunizados completos com segunda dose ou dose única, 43% da população. Ainda não é o ideal, mas está melhorando. E vamos aos destaques. Enquanto isso, aqui no Bozoquistão, irmãos Nazi, os irmãos Eduardo e Fernando Parrilho, donos e fundadores da Plano de Saúde Prevent Senior, vejam só, tem uma banda de rock, são roqueiros, que chama-se Dr. Phipps, que já tocou, pasmem, no Rock in Rio e no Lollapalooza. Eles têm uma música, tá, que faz alusão a Waffen-SS, ou Waffen-Schwarzer-Sonnen, Exército do Sol Negro, a que era a guarda pessoal de Hitler. Isso faz muito sentido, né? Agora, sabendo disso, várias coisas se encaixam. Festival de Horrores. Na última terça-feira, a advogada Bruna Morato, que representa 12 médicos que denunciaram a Prevent Senior para o Ministério Público, esteve dando um depoimento na CPI da Covid. Entre outros relatos, ela passou que os idosos eram tratados como cobaias humanas, eram ministrados a eles o chamado kit Covid, que é composto de medicamentos sem comprovação nenhuma de eficácia, como hidroxicloroquina e a ivermectina, com o intuito de reduzir os custos do plano de saúde. Eles mandavam entregar em casa, inclusive, para que as pessoas não corressem o risco de ficarem internadas no hospital. Além disso, ela disse também que havia orientação de eutanásia gradativa, ou seja, diminuição de oxigênio para que as pessoas partissem. Ela ouviu também que a expressão muito usada lá era a seguinte: óbito também é alta. A mãe é minha. O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan, ou também o velho da Van, ou Louro José, aproveitou seu depoimento na CPI para protagonizar um festival de mentiras e palhaçadas, criando mal-estar e confusão durante a CPI. Classificado pelo presidente da CPI, Omar Aziz, como o bobo da corte do reino de Bolsonaro, o empresário admitiu ter submetido a própria mãe ao tratamento com o kit Covid da Prevent Senior e disse que não podia afirmar que ela havia morrido por causa do vírus, porque ele é leigo no assunto. A escassez na abundância. Enquanto a fome se alastra pelo Brasil, cada vez mais, com mais 53% da população em situação de segurança alimentar e mais de 20 milhões em situação de fome, as três gigantes do agronegócio, exportadoras e produtoras de carne, estão bombando na Bolsa de Valores. Dispararam na Bolsa de Valores. E assim funciona o capitalismo. Bom, como vocês sabem, última quinta-feira de todo mês, a gente traz um convidado ou convidada para brilhantar o nosso programa. E hoje não podia ser diferente. A gente está tendo a honra de trazer ele, que é carioca da Gema, nascido em Botafogo, hoje radicado em Laranjeiras há mais de 40 anos, professor, pesquisador com larga experiência, doutor em comunicação pelo UFRJ, hoje diretor de políticas públicas da Fundação Santilana, também pesquisador do Laboratório de Políticas Públicas da UERJ, ULPP, e da Flaxo Brasil. Nosso convidado
entre outras façanhas, trabalhou no Ministério da Educação durante o governo Lula, com o ministro Haddad, e foi um dos responsáveis pela criação do SECAD, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, na qual foi secretário nacional de 2007 a 2010. Eu estou falando dele. Chega aqui com a gente agora, vem para cá, André Lázaro. Olá, Euler. Que bom estar com você aí, obrigado pelo convite. Bonita biblioteca, hein, Euler? Muito bom, muito obrigado, bom. Obrigado. Aqui tem uma partezinha, né? Porque, infelizmente, eles não ficam aqui, mas aí eu dei um jeitinho para eles aparecerem. É isso aí, vamos lá. E vamos chamar o resto da galera. Chamando sempre o nosso decano, lá do coração do Brasil, que fica lá em Anápolis, Goiás, da nossa UEG, que trabalha também, faz o seu programa Diálogos Econômicos, o nosso querido mestre Yoda, o nosso Marcelo Moreira. Olá, boa noite. Mais uma quinta-feira aqui entre amigos, amigas. Professor Lázaro, André Lázaro, muito prazer, obrigado por estar conosco nesta quinta-feira aqui com o nosso Conexão Japeri. Aproveitar rapidamente. Minha, Marcelo. Obrigado. Antes de chamar o nosso querido Fábio, vamos lá. Thaís, boa noite. Querida Gláucia, boa noite. Professora Paula, muito obrigado pela presença, boa noite. Madrinha Gessi, um grande beijo para você e para o Samuca. Nosso querido Zé, o José Eduardo Nigro, também aqui com a gente. Boa noite para Liz Rodrigues, já está deixando um recado, depois a gente vai falar. E a nossa querida Tia Beth. Vamos chamar o nosso último componente de hoje, o nosso Bob, o construtor, o cara que joga nas 11, mas não faz tabelinha, do Economia em Quadros, que mora na Zona Sul da Zona Oeste, lá na freguesia Carapaguá. É ele, Fábio Neves. Está mutado. Programa ao vivo é assim. Isso eu quero saber se você está prestando atenção. Por isso que eu estava falando no mudo. É um prazer enorme estar aqui, ouvindo aqui o professor André Lázaro e também todos vocês, e firmar cada vez mais o nosso compromisso em divulgar e multiplicar aquilo que está nos cercando no dia a dia, seja na questão econômica, política e na técnica também que sustenta tudo isso, né? Então, prazer mais uma vez, um forte abraço a todos que estão aqui conosco. Obrigado pelo convite, Fábio, valeu. Eu que agradeço. A gente está tendo essa oportunidade. Euler, eu só queria pedir a parte um segundinho, que é o seguinte, rapaz. Eu, como grande fã de Raul Seixas, Raul Seixas, ele falava que o rock é um comportamento. Vem cá, que negócio é esse, cara, do rock exaltar a extrema-direita? Mas que coisa é essa, cara? Infelizmente, é real. Eu pesquisei em 3 lugares diferentes. E detalhe, hein? O pior, eles já tocaram essa música, o nome da música é Army Sun, que faz uma alusão, e a letra depois, eu não ia botar a letra aqui, não ia dar tempo, mas ela faz uma alusão justamente a Waffen-Schwarzer Son, que é Exército do Sol Negro, que era a SS, a guarda pessoal de Hitler. E tem várias coisas, várias passagens lá que fazem conexão. Olha só. Eles são os donos da Prevent Senior. Mas isso faz sentido agora. Mas eles têm agora que a gente sabe a quem eles são aliados. Eles têm que tocar Amado Batista, Sérgio Reis, Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo. É isso que tem que tocar. Vai tocar logo rock. Vamos ver como é que a banda vai se comportar daqui para frente, agora que fizeram, né? E ninguém falava, agora já está falado. Vamos lá. Bom, e vamos aqui, ó. Nossa querida Roberta Pimentel, minha querida Simoninha, um beijo. Querida Mara, Lucimar Alves, Vanja Freitas também, boa noite, muito obrigado pela presença. Nosso querido André Lázaro bombando aqui hoje, o programa está lotado, e a gente já começa com nossa primeira pauta, economia. O que está ruim pode piorar, né, Marcelo? Olha, Euler. Eu não pensei que nessa idade, nesses tempos, eu ia acabar concordando com alguma coisa dita por esta figura.
Mas, veja, depois de falar, depois de pedir que as pessoas orassem, para que as pessoas orassem, para a economia voltar a crescer, para a gasolina parar de aumentar, ter o preço, né, voltado para cima, enfim, essa semana veio uma frase interessante, enfim, a dita foi essa mesmo. Nada é tão ruim que não possa piorar, dito pelo inominável. Né? E veja, e tens razão, porque a pobreza aumentando, a miséria aumentando. E aí, quando a gente vê a inflação com o Banco Central sem saber muito bem o que fazer, né? Porque precisa garantir os juros da banca. A Petrobras, o presidente da Petrobras vai lá e diz, não adianta, o preço é movimentado a partir do mercado. E o mercado está dizendo, não dá, tem que aumentar. Aí a moeda nacional se desvaloriza mais ainda. Aí o Banco Central vem, então aumenta mais 1 ponto percentual na Selic. Não dá. E disso tudo, o que nós estamos observando? População comendo farelo de arroz, osso, como foi uma foto no jornal essa semana, acho que do Rio de Janeiro. Né? Já tivemos o caso aqui, próximo a nós aqui, né? Mato Grosso, o maior produtor de carne bovina do estado, na América Latina. Né? As pessoas entrando na fila às 5h30 da manhã, andando até 2 quilômetros para buscar osso. E assume de bom grado que nada é tão novo que não possa piorar. Isso desde aquela velha frase também, aquela do ano passado, em que disse que não podia fazer nada, que estava com mãos atadas. Assume o governo, 3 anos de mandato, 3 anos fazendo campanha, aí até que descobriu que para fazer campanha precisa de dinheiro, aí quer passar o teto de gastos, precisa urgentemente aprovar o Bolsa Família, o novo Bolsa Família dele, né? E aí, mais uma vez, criando uma celeuma com os governadores e que arrumou agora um grande defensor, né? Que o Arthur Lira subiu, né? E fez um alto e bom som, né? A campanha contra os governadores no que se refere aí à questão dos preços dos combustíveis. Né? Mas o que seria boa notícia nisso tudo foi a queda da taxa de desemprego anunciada, não sei se hoje ou ontem, acho que hoje, pelo IBGE, pela PNAD contínua, né? A queda dos 14,7 para 13 pontos e alguma coisa. E por que eu digo que seria boa notícia? Né? Porque se nós compararmos com a taxa, o mesmo período de 2020, né? A mudança é nenhuma. Isso significa que faz parte do movimento do período que está sendo analisado. Tá? Agora, o que chama a atenção é o fato de que a taxa de desemprego se reduziu, né? Mas o que aumentou, no caso dos contratos, no caso dos trabalhadores CLT, foi o trabalhador doméstico. Né? O trabalho doméstico, por um lado, e do lado informal da economia, foram os conta próprios sem carteira. Né? Então, você aumenta esse grupo de trabalhadoras e trabalhadores a uma pressão, né, à procura de trabalho, à procura por trabalho. Então, você reduz a taxa de desemprego. Por quê? Porque as pessoas estão procurando mais trabalho. E estão encontrando trabalho justamente para empregados domésticos, sem carteira e conta própria. Tá? Bom, e aí, mais uma vez, poderia ser uma boa notícia caso, justamente, a pressão que continua sobre a inflação, em especial a inflação dos alimentos, a inflação dos combustíveis, e agora, mais recentemente, a partir do último anúncio que foi feito, que é o aumento dos preços do diesel, que vai causar impacto na cadeia produtiva, né? É bem possível que a economia sofra uma pressão para baixo. Né? E aí, mesmo que a taxa de desemprego não volte ao patamar dos trimestres
mais recentes, 2 trimestres anteriores, mas ela provavelmente não apresentará uma tendência de queda, como que se mostrou do período anterior para o trimestre agora mais recente de apresentação. E aí, mais uma vez, a taxa atual, quando comparada à taxa do mesmo período no ano passado, pode mostrar um movimento clássico do período que está sendo analisado, do trimestre que está sendo analisado, e não, de fato, de uma recuperação da economia, como o Guedes insiste em dizer, né? E ele ontem disse novamente que os dados estão errados, que a miséria não existe, né? Que isso é papo político já se preparando para as questões para o ano que vem. Eu não sei se tem aí a figura, mas a figura ela é extremamente difícil de ser verificada. Essa aí, a dor da fome, né? Pessoas no Norte e Nordeste estão pedindo comida pelo WhatsApp, né? E aí nós temos esse local que está aí, segundo a reportagem, as pessoas iam lá buscar ossos para levar para animais, para os seus cães, né? E agora estamos vendo as pessoas buscando para elas mesmas. Então, infelizmente, como o próprio presidente deste país, que está sendo alimentado por osso, farelo de arroz, né? Estando caro até o ovo, a dúzia de ovos está cada vez mais caro, ele tem razão. Nada é tão ruim que não possa piorar, principalmente em um país sem liderança, sem governo, e voltada para o capital especulativo parasitário, por um lado, né, que detém a banca e que faz com que o governo acabe tomando um partido firme pela miséria e pela pobreza. Eu vou, antes de passar para o nosso querido convidado, André, eu queria só aproveitar aqui para lembrar o pessoal que está nos assistindo de não deixar de dar o like no sininho, que o nosso Arthur, nosso diretor, já me lembrou aqui, que eu sempre esqueço, o sininho aí, ou aí no nosso íconezinho aí do Capilaridades. Deixa o like e, pessoal, se inscreve no canal, bota lá, se inscreve no canal e coloca lá o sininho lá, todas, personalizado todas, para você receber todas as novidades quando for postado, você recebe, tá? Aproveitar aqui para dar boa noite quem chegou aqui, nossa querida Silvia Ferreira, Silvinha, Simone Rezende, boa noite, Regina Maria mandando aí um abraço para o Marcelo, nosso querido amigo Rogério Rocha, o nosso diretor Arthur aqui também já mandando aqui o recado dele, e aproveitar que eu acho que eu falei, mas eu não dei o crédito, quando eu falei a questão das 3 gigantes que explodiram na Bolsa no mesmo dia que saiu essa reportagem do Extra, que o Marcelo falou, foi o Eduardo Moreira, que explica muito bem o que aconteceu. Tá? É isso aí, é o capitalismo. Meu querido André, suas considerações sobre a primeira pauta. Bom, a primeira pauta, acho que essa notícia que o Marcelo traz, essa análise que ele faz para a gente, me leva até a uma pergunta que, aproveitar aqui que a conversa roda, né? Qual é o efeito político deste quadro? A impressão que eu tenho, Marcelo, eu gostei muito de te ouvir, é que há uma intencionalidade em criar uma situação como essa que você descreveu para nós e atribuí-la a terceiros ou atribuí-la à impossibilidade que o inominável tem de agir. Portanto, nós ficamos num quadro de grande paradoxo porque a tragédia parece beneficiar quem a produz. Então, antes de entrar no assunto, eu queria ouvir um pouco esse comentário, porque a gente que é velho, né? Eu estou com 69 anos, acompanho política há muito tempo, leio e tento entender, mas eu nunca imaginava que uma situação destrutiva como essa possa se tornar um capital político, que é o que eu acho que, de certa maneira, o Inominável tenta fazer com o apoio do Lira e de outros personagens tristes dessa história brasileira. Como você avalia que esse processo econômico tão deletério ao país possa, de fato, se tornar um capital político?
Professor, obrigado pela pergunta. Olha, sim e não sendo. O Bolsonaro, quando ele faz isso, e aí por isso que eu me lembrei da frase que ele emitiu no ano passado, quando ele disse que ele não podia fazer nada, né, enquanto a economia já estava entrando em colapso, ele passa 3 anos de seu mandato fazendo menção a um partido ou uma gestão, né, que saiu por força de um golpe institucional há 5 anos atrás. Né? Essa forma de passar a mensagem ganha corpo em seus adeptos, em seus grupos defensores. Ao mesmo tempo, cria um problema para ele, porque ele, como presidente, ele, como gestor, ele precisa dar respostas. Ele começa a ser cobrado, em especial pelo núcleo político que o sustenta, ou pelo menos, né, tenta se capitalizar em cima de um possível sustento a ele, que no caso poderia ser ou é o Centrão, né? Em especial as lideranças do partido do presidente da Câmara dos Deputados. Né? E aí entram aquilo que um colega que já esteve aqui conosco, o Luciano Zaru, chamou a atenção, do diversionismo. Né? Vão se aplicando diversionismos, né? Culpando atores que estão ao redor desse processo e ele vai ficando blindado. Então, a intencionalidade de se fazer esse tipo de jogo, né? Porque, de alguma maneira, garante um capital político. Um capital que realmente está sendo bombardeado. Mas, por outro lado, a equipe, ou a turma que está ali, né, no meio da confusão, não consegue criar uma outra figura, digamos assim, que possa entrar em seu lugar, pelo menos nesse momento. Né? Então, por isso que eu falei sim, não sendo, é porque é intencional para uma forma de jogar para frente. Quanto mais para frente se joga esse problema, né, mais se imputa à vítima a culpa de estar nessa situação, como o Guedes já fez várias vezes, dizer que a inflação dos alimentos é porque a população passou a comer, em especial o que ele insiste em chamar de invisíveis, né, quando começaram a receber os R$600, né, de auxílio emergencial. Ora, os R$600 no ano passado comprava 2, 3 cestas. Agora compra uma. Né? Agora compra uma. Então, eles passam o tempo inteiro criando esse diversionismo, imputando à vítima a culpa, garante a manutenção dessa estrutura de quem o defende e vai postergando, né, as possibilidades aí dessa trupe que o defende criar outra figura para poder lançarem no próximo pleito. Eu me permito uma parte, Marcelo. Você falando aí do auxílio emergencial, fico lembrando do momento, mais um momento triste da nossa história, lá no púlpito da ONU, quando ele encheu a boca para dizer que ele ajudou com $800. $800 foi o que ele ajudou durante todo o período. Enquanto a gente viu países dando, né, $2.000 por mês. É assustador. Bom, só isso que eu queria colocar. Mas aí vale um ponto de destaque nessa questão do auxílio emergencial, porque inicialmente o prometido foram de R$200, né? Vamos relembrar aí o fato. E o Congresso conseguiu, né, reverter isso. Opa, passou rápido aí pela mensagem. Desculpa aí, volta lá na mensagem do Rogério. Isso aí. Rogério Rocha, um grande amigo, professor. Ele está dando aqui uma boa noite, professor. Dizendo que teve contato no passado, né? Lá pela UERJ, com a companheira Gessiara, isso, Marinho, acho que eu li correto aqui. A UERJ tem uma vida política extraordinariamente rica. Que bom, professor Rogério, legal mesmo. Mas aí, voltando ao ponto que eu estava destacando, o valor foi para R$600, mas a gente tem que lembrar o seguinte: a pessoa que é MEI, ela tem uma contribuição mínima em
torno de R$50. Então, ela não recebeu 600, ela recebeu 550 de maneira líquida. E quem é autônomo e contribui para o INSS, essa contribuição ela tem uma faixa de variação que vai de 120 e poucos reais a R$200. Então, se a gente colocar numa média, a maioria das pessoas elas não pegaram os R$600, elas pegaram em torno de 550 líquido até 480 líquido. Considerando que quando você vai adquirir alimentos, né, que muito desse benefício foi destinado para consumo de alimentação, em torno de 30 e poucos % da cesta básica é tributo. Então, na verdade, o governo pegou uma parcela significativa de volta. Esse é um ponto que, né, tudo bem, nominalmente se recebeu R$600, mas de forma real não se teve isso na mão. E pior ainda, como colocou o Marcelo, né, a deterioração ao longo do tempo com relação ao poder de compra. E isso já foi programa do passado aqui conosco, né, com a participação do Arthur, que é dirigente sindical, com relação à questão dos dissídios, em que os trabalhadores de carteira assinada não estão conseguindo recompor junto, né, aí ao patronal a perda da inflação, pelo menos. Ou seja, vamos recompor pelo menos aquilo que você oficialmente perdeu pelo que foi calculado pela inflação média do período. Ô, Fábio. E os servidores públicos também não, né, Fábio? Servidores públicos também não. Também, portanto, tem um arroxo sério em cima dos trabalhadores, além de toda a precarização que a reforma trabalhista favoreceu, né? É um cenário muito preocupante. Sobre servidores públicos, só um dado. A média de arroxo são 6 anos sem reajuste. Essa é a média. Aqui no Rio, a gente bate o recorde porque estamos a 8, mas a média nacional são 6 anos. Aqui no estado de Goiás, o último dado que o DIEESE, o último cálculo que o DIEESE fez para nós aqui, está dando na casa de 53%, 54% de defasagem salarial. De perda salarial. Agora, eu queria aproveitar, porque eu acho que eu falei errado, mas se não falei, eu vou repetir só para afirmar. Um auxílio emergencial comprava uma cesta básica. Agora, 4 auxílios emergenciais hoje compram a mesma cesta básica. Eu acho que eu falei o contrário, mas se não, fica aí. Sim, mas não tem problema. Ao vivo é assim. É verdade. Bom, é isso, gente. Vamos seguir nosso trem. E agora a gente vai entrar na pauta do nosso convidado. Educação do campo, luta e resistência. Conta pra gente isso aí, Lázaro. Bom, então super legal. Aí agradeço mesmo poder falar sobre educação e falar sobre uma pesquisa que eu tive a honra de participar como um dos coordenadores, mas eu lembro que me tocou assim muito interessante que a pesquisa foi feita por mulheres. Então eu vou contar a história do início rapidamente, né? Eu trabalho também na Flaxo Brasil, sou pesquisador da Flaxo Brasil, e uma agência internacional de base católica, com sede fora do país, está procurando compreender melhor a educação brasileira para investir apoiando a infância mais vulnerabilizada. É uma organização católica muito afinada com as diretrizes do Papa Francisco, então é muito legal você poder conversar com pessoas que têm a justiça social como uma das suas premissas para a paz no mundo e para a democracia. E a questão era o que tem funcionado na educação do campo, na educação quilombola, na educação indígena, nas regiões norte e nordeste do Brasil, que são as regiões mais pobres do país e com maior defasagem educacional. Então, essa conversa começou no final de 2019. E foi interessante que nós, pela Flaxo, lançamos um edital, se candidataram pesquisadores e pesquisadoras, e por vários critérios, acabamos selecionando 8 pesquisadoras do campo, quilombola, indígenas, e também uma pesquisadora que trabalha com educação de refugiados e educação de fronteira. E foi forte, Marcelo, porque logo depois chegou a pandemia. Então, ao longo de 2020, essas 8 mulheres incríveis, né? Eu queria aqui dar mesmo tributo a elas, porque elas são espetaculares pela sua formação, é uma formação acadêmica, uma formação política, também uma formação humanitária. Elas conseguiram levantar
iniciativas muito bem-sucedidas de educação do campo, quilombola, indígena e de fronteira. Eu vou deixar a fronteira um pouco de lado agora para me concentrar nessas 3 outras modalidades de educação, porque eu acho que ali tem um potencial transformador que é pouco visível para nós. Né? Nós, em geral, aí era até interessante ouvi-los sobre isso. A minha percepção é que nós, mesmo o campo progressista, o campo democrático, cometeu um erro político sério, que foi destacar muito mais o que faltava na educação brasileira do que reconhecer o que era feito nas condições adversas. Então, a própria academia, eu não sei se você tem essa sensação, eu tenho, a academia muito mais se pautou por dizer o que não havia na educação pública brasileira do que para identificar o que havia como forma de resistência e atuação. Mais o denuncismo do que o protagonismo, né? O Paulo Freire tem uma frase interessante sobre isso. Ele fala: nós, educadores, temos que fazer a denúncia e o anúncio. E eu acho que a gente se prendeu muito na denúncia, né? E aí gastou muita energia dizendo que faltava. Isso levou água para o campo da privatização da educação, levou água para o campo da escola sem partido, levou água para caminhos que não são aqueles caminhos que a educação brasileira precisa trilhar. E, portanto, quando essa pesquisa se colocou para nós, a questão era: vamos mostrar o que funciona, o que tem de potência nessas situações, ainda que sejam situações com muitos problemas de infraestrutura, muitos problemas de contratação de professores, mas havia ali nosso interesse de localizar o seguinte: a educação tem uma potência transformadora? Se tem, como ela se realiza na prática? Eu posso escrever aqui uma teoria sobre isso que vai ser interessante se eu tiver estudado bastante. Agora, como as populações concretas, nas suas lutas concretas, em seus territórios reais, atuam para defender esse direito e que sentido tem esse direito para elas? Isso que a gente procurou captar. Então, foi um trabalho muito interessante que trabalhamos com a educação do campo e aí aparece a pedagogia do MST. Né? Há várias iniciativas interessantes. Eu queria me destacar numa escola, Florestan Fernandes, se não estou enganado, ela fica no interior. Espera que eu tenho aqui uma informação. A escola de ensino médio Florestan Fernandes, que fica Monsenhor Tabosa, no Ceará. Ceará. Essa escola é muito interessante, Marcelo, porque a premissa da escola é o inventário da realidade. O que a escola quer fazer com seus alunos de ensino médio é compreender o território em que elas atuam e a partir dessa compreensão do território, ter uma leitura sociopolítica das condições, uma leitura também do potencial de realização que o território oferece, de tal maneira que a formação dos estudantes caminha para essa direção. Eu li recentemente, quer dizer, na verdade, no ano passado, um texto que me tocou profundamente, até hoje ele me emociona e me convida a pensar. É um texto do grande geógrafo Milton Santos. É um texto muito curto. Esses dias, a gente que é professor, que está sempre estudando, né? Às vezes você pega um livro de 200 páginas e ele te traz algumas coisas, mas às vezes você pega um artigo de 10 páginas e ele te abre o mundo. Foi meu diálogo com esse pequeno artigo do Milton Santos, chamado Retorno do Território. Então, Milton Santos comenta que há muitas forças que atuam nos territórios, e ele vai comentar 2. Uma força que ele vai chamar da força que vem de fora para dentro do território, as forças das redes. É uma força vertical, ela impõe regras que se definem fora do território. E vai contrapor a isso o que ele chama do território banal, o território do cotidiano, o território vivido, construído pelas relações de trabalho, de solidariedade, de convivência de quem habita esse território e o conhece. Então, quando eu li esse texto, comentando essas forças, eu me dei conta de uma coisa aí, eu sei que você talvez tenha percebido também uma vivência como educador desse particular, é que a educação brasileira ela se voltou muito para as regras que vêm de fora, da OCDE, do Banco Mundial, ignorando a riqueza do espaço em que é vivido. E que essa vivência do espaço é que dá sentido à prática educativa. Você vai procurar o MST, ele está fazendo exatamente isto. Um inventário da realidade, de tal maneira que o aluno ele estuda para compreender e transformar seu espaço vivido.
e valorizar também a tradição desse espaço vivido e a luta política desse espaço vivido. Então é interessante porque essa escola é uma escola conquistada pela luta do assentamento do MST e é construída para responder às demandas e expectativas desse povo. Então é interessante que há precariedades, há dificuldades, o paraíso não é aqui, com certeza, mas ali tem um caminho. E esse caminho é construído com a comunidade. E é muito rico a gente encontrar essa potência. Fábio, eu fico me dando conta, e vocês como economistas podem ajudar a pensar isso, é que talvez o Brasil tenha feito uma aposta no início dos anos 2000 de se inserir numa articulação globalizante, mas se inserir de uma maneira muito subordinada. E a educação acabou sendo vista como um instrumento dessa inserção. Então, a educação passou a seguir as regras geradas pela OCDE, pelo Banco Mundial, entendendo que, dessa maneira, o Brasil seria capaz de gerar uma geração apta a se inserir na globalização, supondo uma globalização democrática, o que não temos. Temos uma expropriação violenta do capital sobre as práticas. A pobreza, a miséria, a fome que vocês comentaram hoje é uma das expressões dessa subordinação que vivemos, o preço da gasolina, o preço do gás, tudo isso é uma expressão dessa subordinação. Então, eu acho que eu encontrei nessa pesquisa uma força da educação que está enraizada nos desafios reais da vida brasileira. E ali uma capacidade de responder. Muito interessante, eu recomendo muito que as pessoas se informem, porque a educação do campo reúne algo como 15% das matrículas da educação básica. Ela reúne em torno de 5 milhões de matrículas. Mas, Marcelo, uma coisa muito cruel hoje da educação é que os anos iniciais você tem um determinado número de matrículas. Para os anos finais já são a metade deste número dos anos iniciais. E o ensino médio é a metade desta segunda metade. Então, na verdade, as ofertas do ensino médio para o campo são 1/4 da oferta de educação dos anos iniciais. O que significa que os jovens do campo são induzidos a ir para as cidades, a ficarem lá sofrendo bullying de diferentes maneiras, racistas, sofrendo discriminações pela sua linguagem, pelo seu modo de vestir, pelo seu modo de falar, a sua riqueza de compreensão do mundo é destituída de valor por uma educação urbanocêntrica que ignora a diversidade dos biomas brasileiros, e com isso você está fragilizando bastante a capacidade do campo de construir suas lideranças. Eu trabalhei, e me honra muito, por 7 anos no governo federal, no Ministério da Educação, sob o comando do ministro, primeiro Tarso Genro, depois o ministro Fernando Haddad, e, por fim, acompanhando ali a desenvolvimento da educação do campo, educação quilombola, indígena, etc. E eu tinha um diálogo, Marcelo, com os agricultores que compunham a FETRAF, compunham a CONTAG, compunham o MST, que o diálogo, nesse caso, era mais com a CONTAG, porque eram pequenos agricultores familiares, que diziam: eu não tenho para quem deixar minha pequena posse, porque os meus filhos estão tendo que estudar na cidade e de lá não vão voltar, porque vão se inserir de uma certa maneira, ainda que precária, no mercado de trabalho, algumas facilidades do mundo urbano, que o mundo rural não alcança, como a tecnologia, por exemplo, e eu não terei a quem eu vou deixar minha propriedade. Então, de alguma maneira, aquela ideia que Darcy Ribeiro fala, de que a educação brasileira, o fracasso da educação brasileira não é um erro, é um projeto. Quando você olha o campo, você entende o sentido disso. Mas também tem que entender a reação a isso. Então, eu queria situar a educação do campo como uma expressão dessa luta por ressignificar a educação e reconectá-la com os desafios cotidianos. É uma experiência muito rica. Então, essa publicação ela pode ser localizada no site da Flaxo, no caso é o www Práticas Educativas, e tem ali o mapa da região norte e nordeste do Brasil, com os dados do censo, então, os André, dados dos projetos de... Não. André, desculpa te interromper, justamente porque nesse momento que eu queria te pedir licença, porque o Arthur vai colocar, a gente já está com esse link que você passou fixado da pesquisa, o Arthur vai colocar para você ir falando aqui da pesquisa. Legal. Por favor, Arthur.
Legal, legal. Valeu, Arthur. Então, esse é o Pode falar, site. Esse é o site. Nós estamos vendo, então, em vermelho são as escolas indígenas, em amarelo são as escolas quilombola, em verde são as escolas do campo, se eu não estou enganado. Campo é verde, fronteira azul, vermelho indígena, amarelo quilombola. São as escolas que estão aí com os dados do censo, né? E correndo um pouco o site para baixo, você vai ver as 4 publicações que eu estou aqui comentando. Aí estão. A Educação em Práticas Comunitárias é um livro dos ensaios, em que as pesquisadoras e eu também elaboramos ensaios para refletir sobre os dados de realidade que vimos encontrando. E depois 4 publicações mais simples, que são uma linguagem voltada, que relatam os projetos que identificamos, né? Então, práticas aqui, a primeira a educação escolar indígena, a segunda, educação e práticas comunitárias da educação escolar quilombola, a terceira, educação do campo, e, por fim, a educação em fronteiras. Eu queria comentar um pouco também um episódio muito rico, que é o episódio da escola indígena. É uma história muito incrível. A gente que gosta de educação e que gosta de luta social, né, reconhece o valor da luta social, tem aí um exemplo incrível. É a gestão comunitária das escolas Pancará, feita pela Rita Potiguara, uma grande pesquisadora indígena, integrante do Conselho Nacional de Educação, uma liderança indígena de grande valor. E essa experiência, essa iniciativa, é de Carnaubeira da Penha, em Pernambuco. Mas, Fábio, olha só que situação. A população Pancará é de 4.700 pessoas, organizadas em 53 aldeias no município de Carnaubeira. A escola que elas tinham, na escola municipal, não tinha professor indígena. Só tinha professor que vinha de fora desqualificar as práticas indígenas. No entanto, há uma resolução do Conselho Nacional de Educação que orienta que a escola indígena seja uma escola vinculada ao Estado, por várias razões. Uma das razões é que a disputa territorial nos municípios tende a ser uma disputa contra povos indígenas. Então, a hipótese é que o Estado tem uma isenção mais republicana na garantia dos direitos. Pois bem, essas escolas eram municipais. Eram 23 escolas municipais desqualificando os povos indígenas. Eles ocuparam as escolas, reivindicaram a estadualização das escolas. As escolas foram estadualizadas. Eles montaram um projeto político-pedagógico para essas 23 escolas. Isso a partir de 2004. Essas escolas se tornaram berço de liderança. Quando se começou a disputa, o termo da demarcação do território Pancará, que não está concluída ainda, quando começou essa disputa, acontece que a escola, e essa articulação da escola, é a articulação que vai organizar, sustentar e desenvolver a demarcação do território indígena Pancará. Então, é muito bonito você ver uma escola que ela se torna uma escola da comunidade para a construção política da comunidade. É de uma riqueza muito grande e ela traduz essa escola comprometida com o destino da população e uma escola que, quando você pergunta quais são os desafios dessa escola, eles falam, olha, nós queremos que os nossos sábios sejam reconhecidos como professores, porque o que nós sabemos aprendemos com eles, não foi na escola do branco. Essa escola do branco tem uma liderança, Chacriabá, que fala uma frase muito bonita, nós temos que amansar a escola do branco. Porque era uma escola que chegava para descaracterizar o que existia. Nós temos que amansar essa escola para essa escola poder se tornar uma escola nossa, né? E, por fim, uma terceira iniciativa que eu gostaria muito de comentar, que é a iniciativa quilombola, da região do território quilombola de Conceição das Crioulas. Conceição das Crioulas conseguiu uma coisa incrível. É um município de população de 4.000 pessoas, quase 600 quilômetros distante de Pernambuco, lá para o interior do Agreste, já na região mais seca e mais difícil, né? Mas Conceição das Crioulas, elas conseguiram, em 2003, aprovar uma legislação no município de que só professoras quilombola atuam nas escolas quilombola. É uma vitória incrível no município pequeno.
foram além. A montagem do projeto político-pedagógico da escola foi feita com consulta às comunidades de lá, aos velhos, aos sábios mais antigos da comunidade e também à juventude, para entender o que se esperava da escola. E é interessante que aí se constrói um projeto político-pedagógico, se constrói um currículo, se constrói essa aproximação com a comunidade para a compreensão da comunidade. Enfim, não quero me alongar muito, mas eu queria muito trazer, e quando o Elber me convidou, eu sugeri isso, porque a gente tem que mudar um pouco o olhar sobre o que é educação hoje. Educação é uma imensa disputa de poder. É uma extraordinária disputa de poder. Né, em torno do que significa educação, educação para quê, educação para quem, que educação, em que circunstâncias. Então, trazer as práticas emancipatórias da população do campo, indígena e quilombola, é a maneira de irrigar o debate educacional com uma visão que está mais afinada com os desafios reais do cotidiano das nossas comunidades, das nossas famílias e dos nossos jovens e nossas crianças. Então, era essa geral que eu queria passar, Euler, para fortalecer em nós, educadores, essa certeza, e homenageando aqui o centenário do Paulo Freire, né? Essa certeza de que a educação muda as pessoas mudam o mundo. E temos que correr, porque o mundo está ruim que só, né? Temos que melhorar esse mundo logo. É verdade. Olha, André, você fez eu viajar aqui na memória, porque eu sou economista, mas também sou geógrafo, né? E quando você citou esse artigo, eu conheço até porque ele é um fragmento do que eu considero a maior obra do professor Milton Santos, que é A Natureza do Espaço. E é exatamente o que Milton ele demonstra, né, nessa obra maravilhosa dele, nesse artigo que você disse tão rico, apesar de ser tão pequeno, né, tão conciso, ele sempre coloca isso, que o que vai resistir territorialmente e vai mostrar força contra esse poder vertical que se coloca sobre o território, justamente o espaço que eles chamam, aquele espaço horizontal que é conhecido como espaço banal, que são as comunidades, né, a organização, os locais que vão se contrapor e resistir a essa força que vem de cima para baixo. E eu também estou muito à vontade sobre esse assunto, porque meu trabalho de conclusão de doutorado foi sobre essa questão, né, da forma como a educação. Eu peguei o exemplo do Rio de Janeiro, que infelizmente o município do Rio virou um laboratório durante o governo, que eu peguei o recorte de Cláudia Costin e Eduardo Paes, e onde eu demonstrei lá, de forma bastante expansiva, como a educação nas cidades, e principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, foi tomada por essas cartilhas que você acabou de colocar aí, de OCDE, Banco Mundial, tudo que vem de fora, né? E que isso não mudou, isso permanece. Aliás, é uma marcha complicada de ser combatida, porque o que você falou é muito sério, é muito bonito tudo que você disse, mas é muito importante que a gente perceba. Quando a gente só mostra o problema e não pensa na solução, a gente se enfraquece. E realmente a academia ela se perdeu um pouco nesse ponto. Nós, eu acredito também com relação ao pessoal de progressista, né? A gente se perdeu muito na denúncia e esqueceu de fortalecer os campos que estavam mostrando o caminho, né? Os exemplos, como você acabou de dar, das escolas do campo, que a gente, e da Florestan Fernandes, que é maravilhoso, as escolas do MST são todas elas maravilhosas, né? E diga-se de passagem, tudo criado por eles, de uma autonomia fantástica, linda, maravilhosa, que já foi tema de teses de vários colegas, que eu tive a oportunidade, inclusive, de ler uma delas, para mostrar como que você consegue resistir a esses ataques, a essa influência devastadora que vem transformar a educação num negócio, e também
numa forma de controle, né, da população, principalmente as camadas mais pobres, a população, os filhos dos trabalhadores, né, como diria Darcy Ribeiro, as escolas públicas, e manter-nos assim, dessa maneira, como você bem falou, dentro de um padrão que nos subordina de uma maneira tal que a gente vai aceitando uma série de situações, uma série de coisas, e as pessoas nem se apercebem do que está acontecendo. A gente hoje, na escola pública, tem pouquíssimo espaço de atuação, de trabalho autônomo, você já é tolhido de todas as maneiras. Eu digo o seguinte, inclusive eu escrevo isso na tese, a escola sem partido ela seria só um epitáfio, porque você não precisa da atuação da escola sem partido, porque o que o governo já faz hoje, pelo menos aqui no estado e na cidade do Rio de Janeiro, já é suficiente para não permitir que os professores consigam, de alguma maneira, passar alguma emancipação, algum ensinamento crítico para os alunos. E é tão interessante quando você traz esses relatos, esses exemplos maravilhosos, né? A gente perceber aí o que você falou, realmente, o fracasso é um projeto, por conta do que você viu nessa pesquisa, o que você teve a proximidade, do que você pôde tocar de concreto, que fica escancarado o projeto de dominação e, ao mesmo tempo, de poder e lucro que se faz com a educação hoje. Não só a educação particular, né, que já vem assim há anos. Eu observo que esse movimento já vem desde os anos 90, mas que se intensificou durante os anos 2000. E o neoliberalismo hoje ele tem uma força a ponto de ter, e isso é sabido por todos, fundações como a Fundação Lehman ter conseguido alterar a própria BNCC, né? Alterar de maneira, inclusive, a formação dos professores alfabetizadores, inclusive, né? A esse ponto, chegamos a esse nível de interferência. Então, assim, eu acho que é maravilhoso chega a nos oxigenar um relato esse como o seu, nos dá um alento, nos dá um conforto, e, ao mesmo tempo, nos dá uma vontade de mudança, né? Que a gente fica muito descrente, muito se sentindo derrotado quando você traz esse relato de lugares que a gente consideraria improváveis, né? Como o campo, como as áreas indígenas, as regiões onde os quilombolas e os indígenas habitam, a gente poder saber que existe, sim, uma solução para a educação brasileira. Eu te agradeço muito pelo relato que você trouxe para a gente. E eu queria ouvir um pouco do Fábio e do Marcelo, porque a minha impressão que eu tenho, é bom eu conversar com economistas sobre isso, é que quando a OCDE começou a fazer a conta do impacto da educação como um fator, e seu impacto econômico, é como se tivesse deslocado a atenção dos campos de saber sobre o que é educação, se deslocou da técnica que vinha da pedagogia para a funcionalidade que a economia trouxe. Então, a impressão que eu tenho é que quando os economistas chegaram, e os economistas têm instrumentos analíticos muito sofisticados, né, preciso reconhecer que há uma sofisticação da matemática e de várias maneiras de você simular cenários, né? Então, a educação foi percebida como um fator produtivo muito grande. Mas, para uma realidade que não é a nossa, isso aqui me deixa um pouco desconfortável. É claro, a gente tem que aprender com o que acontece no mundo. Eu não sou xenófobo, não quero voltar as costas para o mundo, mas também não quero que volte as costas para o nosso país, para a realidade dele. Então, a minha percepção é que se pensou o seguinte: olha, para a educação cumprir a função que ela cumpre hoje na Europa, ela tem que fazer assim, assim, assado. E essa receita não funciona. Enfim. Cláudia Costin fez isso. Ela comparava a educação da cidade do Rio de Janeiro com a educação espanhola. Ela queria que nós tivéssemos os mesmos números da educação espanhola no Fundeb, né? Só rapidamente, eu queria colocar aqui também mais uma coisa que tem a ver com a economia. Tudo isso tem muito a ver, foi pego a teoria de Theodor Schultz, a teoria do capital humano, e ela foi totalmente distorcida
teóricos neoliberais e do Banco Mundial e da OCDE para usar esse mote do que você acabou falando. Então, eu também falo sobre isso. A teoria do capital humano, né, de que você vai resolver todos os problemas da economia e do país através disso, isso é uma falácia, isso é um erro, isso é uma tautologia completa, ela não se sustenta em pé. Mas, infelizmente, é uma crença neoliberal fortíssima, que continua em pleno vapor, com toda a força. Só para avisar para as pessoas que estão nos assistindo que já foi colocado o link da pesquisa que o Lázaro acabou, nosso convidado André Lázaro acabou de apresentar. Dá boa noite à nossa querida Ana Paula, a Amanda Sena, minha cunhada, um grande beijo, o meu sobrinho também, e a Ana Maria, que também mandou um abraço aí para o nosso querido André Lázaro. É isso. Marcelo, Fábio. Vamos lá. Realmente, né, a economia se tornou, a educação se tornou um negócio. Você percebe isso a partir dos anos 2000, como já foi dito pelo Euler, onde os grandes conglomerados educacionais entraram em cena, né? E é muito rico e muito esperançoso ouvir do professor André Lázaro esse relato de que realmente há soluções, há práticas, como eu sempre digo, porque o discurso é uma coisa, a ideia é uma coisa, mas a prática é outra, né? Então, a partir disso, a gente consegue identificar que há uma saída e há justamente um respeito àquela cultura, seja o homem do campo, seja aquela população quilombola, ou seja, qualquer uma dessas pessoas que estão ali, de alguma maneira, compondo aquela comunidade. Então, isso tudo a gente tem que estar refletindo. E aí, falando um pouquinho do ponto que você traz de destaque, o André, com relação a gente virar um número, né? Sem dúvida, é fantástico a gente conseguir extrair dali resultados, tá? Mas a média, muitas das vezes, do resultado esconde ali os seus extremos, né? Aquela brincadeira máxima aí da estatística que 0 e 100 você está com a temperatura de 50 e não necessariamente nos extremos é isso que está ocorrendo. Então, os indicadores eles são úteis, sim, dentro da medida que eles conseguem medir de uma maneira geral aquele comportamento, aquela fotografia, mas a gente também tem que se ater aos extremos para saber onde é que nós estamos errando, onde é que a gente está acertando, e a partir daí construir algo melhor, e ter esse compromisso, sabe? Então, você vê, né, a profissão de educador, a profissão de ser professor, ela tem a sua recompensa, sim. A sua recompensa está justamente em você poder multiplicar, em você poder levar para o próximo aquilo que realmente está ocorrendo, esse esclarecimento e assim por diante. Então, o ponto de destaque que eu queria, né, colocar em relação ao que você trouxe é justamente isso. Queria ouvir agora um pouco a opinião do Marcelinho. Bom, primeiro eu quero agradecer toda a exposição, a apresentação, o diálogo aqui com o André, a experiência, e aí apontar pelo menos 3 elementos rápidos. O primeiro, eu sempre segui a Flaxo da Argentina, né? Nunca do Brasil. Então isso aqui para mim já está valendo para caramba, no sentido, né, de que, porra, vamos ver o que está acontecendo dentro de casa, caramba. Porque eu cheguei mais próximo à Flaxo da Argentina por força das jornadas de economia crítica, né, puxada pelos estudantes de lá e tal, os professores, então tem toda uma discussão, e aí caiu na Flaxo. Aí lá a gente, né, discussão sobre trabalho, ciências sociais e tal. Então, bacana. A outra é a seguinte, não poderia ser melhor encerrar o mês de setembro, o mês dos 100 anos de Paulo Freire, com um debate como esse. Obrigado mais uma vez, André, por estar conosco e enfim, experienciar, né, conosco essa sua atividade, enfim, esse seu modus, né, seu modo de viver. E por último, terceiro, realmente, o que acontece? Enquanto você me perguntou, eu fiquei lembrando de um texto que eu gosto muito, de Celso Furtado, e eu não sei se o Rogério está aí. Rogério, esse é meu, viu? Não é o seu.
O seu já é meu. De tanto tempo que está comigo, uso capião. Devolve o livro do Rogério. Uso capião. Mas há um texto do Celso Furtado, de 78, chamado Criatividade e Dependência e Civilização Industrial, né? Em que ele conceitua, né, dependência como um movimento, né, de dominação e de expansão, né, de expansão de um domínio sobre a cultura, a arte, né, sobre a forma como que o desenvolvimento capitalista vai se reproduzir nas estruturas híbridas, né, que depois o estruturalismo latino-americano vai chamar de estruturalismo econômico, né, ou as estruturas subdesenvolvidas. Ora, esse avançar nos traz altera, inclusive, as nossas possibilidades de criar de dentro para fora o que você mostrou no que significa a educação, né, como um grande movimento. Sim, é uma expressão de dominação e é uma expressão de possibilidade de superar essa dominação, né, ao estilo do Mésaros ou Mesaros, na discussão sobre a educação para além do capital, né? Então, mas os países subdesenvolvidos, ou essas estruturas que vão surgindo a partir, né, da expoliação, da pilhagem, né, da colonização e tal, elas vão absorvendo essas estruturas do centro capitalismo dinâmico, digamos assim, o que era chamado de dinâmico, né? E vão abrindo mão dessas possibilidades da criação. Então, esse texto do Celso Furtado é interessante porque a criatividade é um elemento fundamental para a gente dar uns saltos como seres humanos, né? Essa é a questão assim, que eu consigo trabalhar com relação ao Celso. E aí, quando você traz essa noção, o debate, né, importantíssimo, é que realmente nós acabamos nos contrapondo ao que seria, de fato, o que poderia ter sido um movimento contra-hegemônico, mas se transformou em algo por dentro de tal forma que acabou repetindo internamente, né? E nos distanciando das possibilidades, né, que estão postas ainda hoje aí. O teu trabalho está mostrando isso, né? Aqui mesmo, aqui na Federal de Goiás, tem o núcleo Tacnarracan, né, que é uma possibilidade aí que se abre da universidade para cá. Então, há um momento que a população tradicional, né, a comunidade tradicional vem para cá, há outro momento que os professores vão para lá, né? Os cursos de pedagogia do campo, educação para o campo. Aqui, recentemente, um camarada aqui do entorno de Brasília me procurou. Podemos avançar sobre essa discussão aí na Universidade Estadual de Goiás? Falei, opa, claro que podemos. E agora contigo que vai mais ainda. Que aí nós vamos conversar. Mas a questão da educação tecnicista, ela vem nessa lógica do acerramento da dependência. E aí você tem toda a razão, você mencionou agora há pouco, é uma dependência que ela cria uma interdependência também, é uma espécie de dependência recíproca, porque o centro fica dependente dessa pobreza, dessa não avançada criatividade para exportar possibilidades daquilo que vai ficar obsoleto lá, né? E, como os teóricos da dependência diziam, por exemplo, o Teotônio dos Santos, que também vai ter uma homenagem, agora se já não teve essa semana, vai ter agora esse mês, né? Falava sobre... Saudade. Pois é, o Teotônio dos Santos, quando ele falava das estruturas da dependência, né? E quanto mais a ingenuidade, por exemplo, dos cepalinos, ou do discurso da industrialização como sinônimo de desenvolvimento, mais se intensificava a dependência e mais se transformava em uma subordinação mesmo. O termo que você utilizou é isso. É uma subordinação nesses aspectos. Então, é que eu gosto de ficar mencionando, às vezes, esses companheiros do passado, né? Como nada é tão novo que não possa ser recuperado no passado. E esse seu trabalho mostra o quão é importante a gente recuperar isso, que se abre. Eu tenho camaradas na Federal de São Carlos, o Joelson Carvalho, por exemplo. Quando você mencionou a Escola Florestan Fernandes, eu mencionei São Paulo, porque eu lembrei de que havia a Escola de São Paulo ali na região da produção de cana. Né?
E E olha a o que que sai Florestan, daí. a Florestan, ela está em vários lugares. Ela está em vários lugares, né? E olha o que sai daí. Sai outras palavras, né? Outras expressões, por aí vai, publicações. Esse é o aspecto da recuperação da educação nesse processo contra-hegemônico, né? De uma estratégia contra-hegemônica, mas algo de também fazer valer a manutenção e a criatividade dos povos tradicionais, né? Das comunidades quilombolas. Aqui próximo nós temos, e realmente ali eles Calunga, resistem, vão. Ali em Cavalcante, Cavalcante. uma região enorme. Hoje, inclusive, o prefeito de Cavalcante hoje é um quilombola, né? E que legal, está abrindo legal. o espaço para discussões nesse sentido. Então, eu só tenho a agradecer por esse momento, para a gente poder debater, e é isso, e tentarmos ampliar, intensificar um movimento de que a educação ela não pode ser instrumental nesse sentido, né? Ela não pode ser instrumental. E voltarmos a dialogar, né? Com a base popular, com a base tradicional, entendeu? Não é base no sentido que está ali no terreno, né? do real concreto, socialmente, é isso, no real concreto. E não no que se referia a movimentos de discussões político-partidárias ou coisas do tipo. Mas, Marcelo, você tocou no assunto. Só rapidamente um comentário, Euler. O Marcelo tocou num assunto que também eu queria trazer para cá, porque eu acho que é um assunto que alimenta muito a nossa imaginação e a nossa capacidade de resistência, que é uma mudança muito forte que as políticas de ação afirmativa têm trazido para o ambiente acadêmico e para o debate público. Nós temos hoje intelectuais negros e intelectuais negras que cursaram esse projeto das ações afirmativas na graduação e na pós, e que reviraram de cabeça para baixo certas dimensões do debate público, né? E não apenas pela sua potência de intervenção, mas também porque já tem uma massa crítica que a acolhe e a transforma. Eu estou pensando aqui nos debates que o Silvio Almeida traz sobre a questão do racismo estrutural, estou pensando aqui nos debates que o Ailton Krenak traz sobre a questão da relação homem-natureza. Estou pensando aqui um grande filósofo quilombola, o Nego Bispo, lá do Piauí, uma interpretação, uma leitura que ele faz das civilizações originárias das culturas bíblicas, que veem o trabalho como uma condenação e a vida como uma expiação. E ele diz, não, nós quilombola, para nós, o mundo é diverso e a beleza da vida é ser diverso, né? Então não tem a ambição de unificar, de fazer o mesmo. Essa ideia do mesmo não é uma ideia que venha dessas comunidades que experimentam um ciclo de vida de outra ordem. Então é muito interessante e acho que o Marcelo puxou por esse lado quando falou do trabalho da Federal de Goiás, a população que está chegando à universidade, parte dela, a população indígena, parte dela, a população negra, ela chega, mas com uma consciência da sua raiz. Eu tive uma experiência, Euler, muito interessante lá na UERJ. Eu fui professor da UERJ e me aposentei em 2018. Em 2015, a gente vê uma crise brutal. Estávamos 5 meses sem salário, era uma situação crítica. Eu estava lá. Você estava lá. E com muita sabedoria, a associação dos docentes entendeu que se fizesse greve e paralisasse a instituição, aí que não voltava mais. Então a gente enfrentou altas situações constrangedoras, difíceis, por entender que a universidade tinha que ficar aberta, porque a resistência dela seria manter esse convívio. E nessa oportunidade eu consegui lá, por várias conversas, enfim, articular uma reunião com coletivos negros da UERJ, coletivo de estudantes negros. Então tinha uns 4 ou 5 coletivos, alguns de meninos, de mulheres apenas, outros mistos, de várias áreas dos cursos. E fizemos uma reunião, e eu, como um branco, assim, ele já tem uma certa dúvida, e uma dúvida justificada, porque quem é racista são os brancos, né? Quem ataca, né? E foi interessante porque teve que ter um debate político sobre o que seria aquela conversa. E foi muito rico, porque é outra postura
sobre o valor da informação, sobre o valor da experiência. Né? O que eu queria saber da experiência desses jovens? Era muito rica essa questão. E, na conversa, a gente perguntava qual era a vivência que eles tinham da UERJ. E a resposta que mais me tocou, num momento de penúria como aquele, foi um estudante que disse, olha, nosso problema não é que não tenha bolsa, embora seja grave, porque a gente não pode comer ou comprar livro. Nosso problema não é o restaurante fechado. Nosso problema é que não há bibliografia nas bibliotecas para os temas que nos interessam. Não há professores informados sobre os temas que nos interessam. Nós estamos trazendo uma agenda nova para a universidade e a universidade não sabe acolher essa agenda. Ela está fixada numa lógica que não é a lógica daquilo que a gente vive hoje. Então, eu senti naquele encontro, que eram jovens estudantes de diferentes cursos, né, que tem uma potência ali de engajamento que talvez nos ajude muito a transformar essas realidades sobre as quais estamos falando. Porque eu acho que chega à universidade uma nova inteligência vivida, que vai encontrar ali instrumentos teóricos capazes de decifrar processos excludentes e processos de perpetuação da exclusão. Então, isso me animou muito de ver essa juventude urbana, periférica, ao mesmo tempo muito engajada na questão do conhecimento. Lázaro, André Lázaro, eu fico pensando o seguinte: eu, né, que me coloco na posição de estudante, que é professor, mas também estudante, quanto pós-graduação, né? Eu fico assustado de ver os avanços que foram conquistados durante a gestão, né, dos governos progressistas do PT, dentro da área de educação, essa potência que você fala que chega às universidades, essa nova inteligência, que eu tive a oportunidade, a honra de ter ajudado alguns a chegarem até a UERJ, ao Rural, ao UFRJ, e ter o orgulho de receber até hoje mensagens desses meus ex-alunos dizendo o que estão fazendo e tal. E aí, de repente, a gente vivendo esse momento que a gente está vivendo obscuro, e você que estava lá, participou de tudo isso, eu fico imaginando se a mim causa uma agonia absurda, você que está percebendo isso, né, que esteve lá dentro, a gente vendo aí como foi tratado os Enems, né, tem sido tratado os Enems de forma a alijar completamente essa potência, né, que são 87% dos estudantes, né, que estão no ensino médio, são de escolas públicas, e que estão ficando de fora, e que a gente sabe que essas cotas vão ser preenchidas pelos brancos, e essas pessoas vão ficar de fora, né? Eu fico imaginando o que não deve passar na sua cabeça, e do Marcelo como professor universitário, do Fábio como professor universitário, se eu como professor do ensino fundamental já me agonia, eu fico imaginando a vocês, o que não passa pela cabeça de vocês. Eu não sei se o Fábio e o Marcelo, na experiência de professores atualmente, encontram nas suas turmas ressonância para essa questão da demanda de uma nova episteme, né? De uma nova maneira de olhar. Né? É isso que eu sinto, que a gente está sendo demandado a formular uma maneira nova de olhar, uma maneira que seja mais inclusiva e mais compreensiva das contradições. Não sei, seria muito interessante ouvir como vocês vivenciam isso como professores. Eu já estou indo para 22 anos como professor, né, somando aí o tempo de ensino médio com ensino superior, e percebi essa mudança na sala de aula, e eu tenho uma oportunidade muito interessante, né, de perceber. É evidente que a pandemia veio nos colocar em casa como professor universitário. Eu estou dando aula de ensino remoto, mas sempre com esse novo aluno. É um novo aluno, mais inclusivo, ele aceita melhor essa diversidade, ele questiona mais, ele participa mais. Isso é uma experiência muito rica e, como foi colocado antes, né, é diferente daquele meu aluno lá de 1998, 1999, que eu tinha em sala de aula. E uma preocupação muito forte, né? Mas isso acho que também é uma característica talvez do curso ou das pessoas, mas acho que
pode retratar aí uma fotografia mais ampla, do social, de se preocupar com o próximo, de se preocupar com o que a gente tem pela frente, porque como o Marcelo colocou bem, né, os países centrais precisam da gente, a gente fica nessa necessidade também de estar ligado a eles, essa interdependência, e aí até que momento a gente consegue se livrar disso e criar o nosso modelo e criar a nossa solução, porque questionamentos são os que nos faltam. Essa meninada, como dizia minha mãe, né, esses meninos e essas meninas, no bom sentido, estão nos cobrando e batendo a porta trazendo essas questões. Agora, eu quero só ler uma coisa importante aqui, que acho que vale um destaque aqui. Vale se você não ler, você vai se dar mal. Olha só, hein? Olha só, hein? Não era isso. Primeiro, não era isso. Esse aqui da Ana Paula. Esse aí. A educação no Brasil, após o golpe de 64, numa analogia, seria obra de Macunaíma, né? A descaracterização cultural brasileira. Isso perfeita a colocação da nossa querida Ana Paula, e você vai poder dormir no seu quarto. Sem dúvida, com certeza, ela está me ouvindo aqui, tá? E o outro ponto é do nosso amigo Rogério, ó, meu livro, ele colocou aqui, ó, meu livro que você surrupiou. Aí, Marcelo, ó. Não, mas ele coloca o livro, qual foi, ó? Ele coloca Brasil, a construção interrompida. Mas ele disse que já aceitou que perdeu o livro e não tem jeito mais. Aproveitar, então, dizer para a Ana Maria que realmente Libânio tinha razão. Tá certo, Libânio. E o nosso Zé Nigro aqui, ó, olha que legal o Zé Nigro, ó, lá no final. Não dá não, Zé, quem dera. Querendo que a gente vá até 00:30. Bom, vou aproveitar, Marcelo, você quer falar mais alguma coisa para a gente passar para as considerações finais? Só para confirmar mesmo que eu tenho verificado realmente uma busca por uma nova, enfim, um novo formato, uma nova, mais do campo digamos assim, dos fractais, né? Tem forma, mas são várias formas, disformes que vão criando outras, mas vai seguindo um certo movimento, né? Agora, esses movimentos eles podem ser os mais variados possíveis, e aí que entra essa discussão, né, para sairmos daquilo que entrou da nossa forma como um pseudo-modelo de sociedade, né? Um modelo de sociedade que está na tampa do seu limite. Né? Está na tampa do seu limite. Eu acredito que realmente uma discussão, por exemplo, sobre o momento que nós estamos vivendo, né, entre crises graves e, como diria Boaventura de Souza Santos, né, crises graves e agudas e crises mais densas, graves, mas mais de longo prazo, né, que discute aí, por exemplo, essa crise pandêmica que vai passar e poderá vir outra, mas em meio a uma crise climática, uma crise ecológica que é a expressão desse nosso modo de produção, e a juventude, os estudantes estão requerendo novas formas de relações, de relacionamentos, de posicionamentos. Nosso caso, inclusive, aqui, acabei de sair de uma sala de aula, nosso curso é noturno, né? Então, você está trabalhando estudantes trabalhadores, que estão ali, num período remoto, né, em que se confunde e ainda mais, porque aí você mescla, o trabalho se expande, e o trabalho se expande no horário de aula, que está ali com o celular, né? E isso requer de nós realmente um parar para pensar e ver que esse modelo está saturado. Esse modelo ele precisa de um novo movimento, né? Eu não sei se a expressão poderia ser essa, mas é algo que caminhasse aí no sentido de humanamente viável, socialmente habitável, ecologicamente possível, né? O humanamente viável, há discussões, há controvérsia, né? Mas que realmente, a todo momento, nós estamos sentindo tensões para que a gente ultrapasse os limites desse modelo. Rompa com esse modelo, na verdade. Só uma informe, já que você falou de crise ecológica,
o Mapa Biomas hoje publicou que em 40 anos nós conseguimos perder na Amazônia o equivalente a um país, o Chile. Nós perdemos o Chile na Amazônia em 40 anos. E é interessante, Euler, sem querer desviar muito o assunto, mas um tema que me preocupa é que a aprovação deste presidente é muito elevada no Norte, exatamente por uma lógica de repetir esse modelo sobre o qual falamos criticamente aqui. Parece que lá formou-se uma maioria que crê que o melhor para a região Norte é acabar com a floresta, não preservá-la e tirar a riqueza dela de pé. Então, é um desafio muito grande também construir uma compreensão do mundo. Isso também é culpa nossa, tá? A nossa relação... uma relação com o mundo natural tem que ser uma relação de outra ordem. Eu acho que isso é um desafio brutal do ponto de vista de uma inteligência coletiva, né? Não é um desafio simples de você enfrentar. Realmente... Só para fechar aqui, olha, da minha fala com relação a só 2 destaques, né? O primeiro, com relação a que a gente está comentando da educação, e esse jovem se torna um adulto e ele vai para o mercado, e a gente tem que romper com esse mercado que quer um padrão, né? Há pouco tempo atrás houve uma foto muito criticada numa rede social de trabalho que todo mundo era igual. Todo mundo branco, todo mundo de sapatênis, todo mundo com a sua calça apertadinha. Aí, ou seja, você não constrói essa diversidade, você não constrói uma abordagem inclusiva dessa maneira, sabe? Então, esse é um ponto. O outro ponto de destaque, como foi colocado aí com relação a essa questão Norte, uma parte da minha família, um ramo da minha família foi morar no Mato Grosso, né? E meu pai ficou muitos anos sem lá e foi reencontrar a família. Meu pai é uma pessoa progressista, né? Tem 82 anos e tem a opinião assim como minha mãe tinha. Meu pai conta coisas assim muito, muito ricas nesse sentido, né? E um dos pontos que ele falou, Fábio, aqui é um outro mundo, é um outro país. A questão da exportação de alimento, agricultura, tudo isso dá uma riqueza para eles, Euler. Essa penúria que nós estamos atravessando no Rio de Janeiro, né, onde não devemos nem mais chamar as pessoas de mendigo, é população de rua, porque elas estão ali, né, por uma coisa muito maior do que simplesmente uma escolha. Lá é uma riqueza absurda. Tudo bem, é concentrada, tem uma fome no campo, mas para eles, na mentalidade deles, está funcionando. Esse dólar ruim para a gente, para eles é bom. Então, tudo isso soma para que essas pessoas entendam dessa forma. Esse é o grande ponto, sabe? Então, é assustador isso aí. E o amigo e professor Luciano Zarur, eu ia falar, ele estava escondido, ele ficou quietinho hoje, ele estava aí com a gente. Isso aí, O neoliberalismo impregnou-se nas mentes dos chamados gestores oriundos, né, das hostes do mercado financeiro, que enxergam a educação apenas como serviço, visando só a maximização de lucros. São os conglomerados educacionais, né, Zaru? Então, temos que lidar nesse sentido negativo aí com essa realidade que vem nos atropelando. Mas era isso. É isso. Então, só para fechar sobre essa questão do Norte, e até vou colocar o Centro-Oeste no mesmo pacote, porque o pensamento é o mesmo, tá, André? Isso muito causado por 2 situações. Primeiro, a forma como se fez a ocupação dessas regiões, tanto a Norte quanto a Centro-Oeste. Da onde vieram os migrantes que ocuparam essa região? E o segundo ponto, que eu acho que é erro, culpa nossa também, no caso principalmente progressistas, quando tivemos a oportunidade, é de não levar as pessoas mais pobres a forma de conseguir mostrar para eles que dá para se extrair riqueza sem a depredação, sem a extração, sem a destruição da floresta, né? E aí a cultura do agronegócio, que Marcelo tão bem conhece, né, ela vai toma conta de uma forma avassaladora.
Então, assim, é por isso que esse pensamento ele é vencedor ainda, com muita força no norte e também no centro-oeste, como o Fábio acabou de colocar. É isso. Agradecer, Lázaro, mais uma vez. Maravilhoso programa que você nos proporcionou. Como o Marcelo falou, não tinha a melhor maneira de fechar o mês do centenário de Paulo Freire que não fosse falando de educação, com uma explanação brilhante, maravilhosa, como você sempre faz, né? Eu que tive prazer e oportunidade de assistir várias palestras suas, eu já sabia que não ia ser nada diferente do que foi. Agradecer a todos que estiveram conosco, agradecer meus companheiros aqui, o Fábio Neves, o querido Marcelo, lá da UEG, que também tem o seu programa todas as terças, maravilhoso também, Diálogos Econômicos. Pode assistir que você vai gostar muito, viu? E eu sei que daqui a pouco vai pintar um convitezinho aí também. Se prepara. O Fábio, que tem o Economia em Quadros também, que é um excelente canal. Agradecer ao nosso querido Arthur Luiz, que hoje está nos bastidores. A todos que ficaram conosco até agora, o nosso querido Zé Negro aí, ó. Ele não se esqueça de que Mato Grosso do Sul está em outra região. É isso aí, novidade. É verdade. Essa novidade. Agora é do Sul, né? Mato Grosso do Sul agora é da região sul. Ali espremido, ali. Eu esqueci disso. O cara até brigou, discutiu e tudo lá. O senador, não foi isso? A terra é plana e Mato Grosso do Sul faz parte da região sul. Bom, e lembrar, não podia esquecer que dia 2 né, de outubro, todos com responsabilidade na rua, né, lutando contra esse inominável e tudo que ele representa, não só ele, mas, né, todos os inomináveis que estão com ele nessa jornada que tem data para acabar, graças a Deus. Tá aí, estamos juntos. Eu queria. Fala, André. Bem, primeiro agradecer muito a conversa, porque a gente precisa mesmo trocar, ouvir, pensar junto, ouvir essa diversidade do território brasileiro, das iniciativas, né? Muito legal saber que o mundo é maior, né? Mandar um abraço para meu irmão Pedro Lázaro, que é um pintor, um artista, e é um militante socialista incansável. E também comentar uma coisa rápida, né? Marcelo, uma coisa que eu me dei conta muito recentemente, que você comentou agora, acordou em mim. Com esse modelo de educação pelo qual estamos indo, a gratuidade está indo embora. Os jovens precisam ter a conectividade paga. O que o Congresso aprovou ainda não chegou à casa das pessoas, que é uma internet gratuita para a população de baixa renda. Então, repara, nesse período, nós voltamos a um período, a uma lógica que era da ditadura militar, que é acabar com a gratuidade da educação e estabelecer programa de bolsa de estudo. Então, os nossos estudantes que não têm conectividade, ou pagam por ela ou ficam sem educação. Mas na lógica... Exatamente. Na lógica da denúncia e do anúncio, exatamente. Anunciamos coisas boas, temos que denunciar. Então eu não sei se da gratuidade. Então, eu não sei se eu estou enganado, eu quero trazer essa notícia aqui, porque eu li, eu não sei se eu estou enganado, posso estar enganado, mas não sei se foi, eu acho que o Senado derrubou o veto. Derrubou o veto. Mas não chegou. Ainda não chegou, né? Mas não chega, porque o tempo, né? O tempo para a realização é... Não, sim. Mas pelo menos já derrubaram o veto. Não, derrubaram o veto, foi aprovado, mas a portaria para regulamentar a lei restringiu os prazos de aplicação. Então, pode ser que alguns estados e municípios não consigam realizar. Vão ter o recurso, mas não terão autorização temporal de montar licitações. E como a disputa política está no caminho de criminalizar governadores e prefeitos pela iniciativa face à Covid, não me espantará se essa conquista extraordinária de derrubar o veto para garantir a internet venha se tornar numa lança contra aqueles que estão trabalhando em defesa do direito à educação. É só para a gente... não tem com certeza. E aí você chamou a atenção para uma coisa importante, porque vai pelo lado do pagamento pelo estudante,
e vai pelo lado da opressão, da perda dos vencimentos a todo momento por parte dos servidores públicos. Cada servidor se transforma, suas salas, suas casas viraram salas de aula, né? E isso gerou uma certa economia aos cofres públicos, né? E não vão se fazer valer investimento depois, agora, no retorno presencial, né? E aí, bom, enfim, como você perguntou agora há pouco, né? Você provocou agora há pouco, nós temos que ir, como diria o filósofo, contra o método. É isso. Gente, programa... Vou colocar o Marcelo no final do programa. O programa hoje está maravilhoso. Realmente, a vontade é de não acabar o programa. Mas, infelizmente, né, a gente estourou, batemos um novo recorde, colocamos um novo recorde, 92 minutos de programa. Aí. Nosso André Lázaro, maravilhoso. Agradecer a todos que ficaram conosco até agora. Dizer que semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. E dia 2 estaremos na rua, lutando contra os fascistas, lutando contra esse Estado obscurantista e negacionista. Valeu.